Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui novamente. Nós estamos estudando a segunda carta de João, estudos expositivos, indo versículo por versículo, olhando o contexto e trazendo para as nossas vidas, e convido você a me acompanhar em mais um estudo. Hoje nós vamos para o versículo 2, nós estamos aqui no início desta carta, o segundo verso, onde João vai trazendo a saudação. Ainda está naquela fase inicial, mas já tem tanta coisa preciosa para as nossas vidas. No versículo 2, João diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Gaio era um homem de vida espiritual saudável, e João deixa isso aqui muito claro. Ele não tinha riqueza, ele não tinha saúde, mas tinha uma vida espiritual robusta. E é nesse aspecto que eu quero me apegar nesse estudo de hoje, sobre muitas vezes a nossa vida cristã, nossa vida espiritual com a nossa vida material, a nossa vida aqui nesse mundo. É possível ser pobre financeiramente e rico espiritualmente. É possível ser enfermo fisicamente e ter uma vida abundante espiritualmente. Essas coisas nós precisamos entender que é possível. Nós vivemos dias de muitos ensinamentos errados por aí, muitos entendimentos controversos da palavra de Deus, do que é você ser um cristão. E nós precisamos olhar com muito cuidado a palavra de Deus para não nos deixarmos levar por certos ensinamentos que fogem do que o propósito da palavra de Deus para nós. A saudação de João aqui nesse segundo versículo é, na verdade, uma oração, não é, em favor de Gaio. E olhando isso aqui, eu estava pensando, nós devemos orar pela prosperidade financeira, pela saúde também de outros crentes. Não é nenhum problema você orar por isso. Podemos orar sem cair, contudo, naquele engano da teologia da prosperidade, que afirma que o crente não pode ficar pobre nem ficar doente, né? Eu estava pensando nisso aqui e olhando como que às vezes o zelo de um lado nos faz cair no outro extremo, não é? E nós podemos orar sim pela prosperidade financeira dos irmãos. Nós podemos orar sim pela saúde dos irmãos. E não necessariamente cair, não é? Como eu já disse, naquele falso ensino tão perigoso dessa teologia da prosperidade. Não há nenhum problema. E nós temos aqui, nesse texto, uma autorização bíblica para desejarmos o bem-estar físico, o bem-estar espiritual dos nossos amigos e irmãos cristãos. John Stott, no seu livro, ele fala isso, né? Que ele menciona esse aspecto, que aqui dá uma autorização para orarmos nesse sentido. Nós precisamos orar. Você orar para Deus prosperar, para Deus abençoar, não tem nenhum problema. João está orando aqui para Gaio, para que o Senhor pudesse dar prosperidade, pudesse dar saúde para Gaio. Apesar de ser um cristão, um crente fiel, exemplar, digno de ser verdadeiramente amados, ele não era nem rico e nem saudável, ele precisava das orações. A palavra de Deus nos afirma que a piedade com o contentamento, está em 1 Timóteo 6 e 6. A piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Piedade com contentamento. E lá no capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo ainda diz que aqueles que querem ficar ricos caem em todo tipo de tentação e cilada. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, nosso contentamento, a nossa espiritualidade, ânimo, vigor espiritual, não pode estar atrelada às circunstâncias materiais, entendeu? E nós precisamos aprender a estar contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, desenvolver em nosso coração um contentamento, sabe? E saber que Deus está cuidando. E não viver desesperado, querendo mais e mais coisas
de uma forma expressando ingratidão com aquilo que o Senhor já tem feito por nós. E essa orientação fica aqui, essa instrução, e nós precisamos estar atentos a isso. João intercede aqui a Deus pela prosperidade de Gaio, em todos os aspectos, e o pensamento dele é que o Senhor abençoe o exterior de Gaio como ele é abençoado espiritualmente, como a vida dele desenvolve. O nosso foco principal deve ser a nossa vida espiritual. A nossa prioridade deve ser o nosso crescimento, a maturidade espiritual e nos contentar com aquilo que o Senhor tem feito. Mas nós podemos e devemos orar pela nossa vida material, pela nossa vida física, pela nossa saúde. Precisamos. Tem um comentarista que eu gosto muito que ele diz que o zelo para com a vida dos irmãos precisa ser em todos os aspectos. Ele precisa ser tanto pela saúde espiritual da alma, como saúde física do corpo também. Nós precisamos ter esse zelo completo. Augusto Nicodemos, comentando esse versículo, ele disse assim, que muitos têm usado esse texto para afirmarem, para provar que Deus deseja que seus filhos sejam prósperos financeiramente, que Deus sempre quer que os seus filhos tenham boa saúde, e isso é muito perigoso. Preciso comentar com você sobre isso aqui também, porque tem muitas pessoas usando isso aqui para tentar provar que Deus quer que todo filho dele seja rico e saudável o tempo todo. Nós não podemos sair dos limites bíblicos e ensinar que Deus sempre quer fazer isso ou que Deus prometeu isso. A Bíblia não nos dá base para dizer que Deus prometeu prosperidade para todos os seus filhos. Pelo contrário, nós encontramos exemplos bíblicos de pessoas, de servos dele, que o Senhor não abençoou, não prosperou. Isso não é regra, entende? E nós precisamos estar com isso muito claro na nossa mente. Saúde física, ela é um resultado de uma combinação. A saúde física é resultado de boa alimentação, exercício, limpeza, descanso apropriado, vida disciplinada. A saúde física ela vem de um complexo de coisas que nós praticamos para desfrutar de boa saúde física. E a espiritual a mesma coisa. A saúde espiritual é resultado de fatores similares. Nós precisamos ter uma boa vida espiritual para termos saúde espiritual. Nos alimentar da palavra de Deus, João 17:17, exercitar a piedade, 1 Timóteo 4, 6 e 7, guardar-nos limpos, 2 Coríntios 7:1, evitar da contaminação do mundo, Tiago 1:27, e ao mesmo tempo descansar no Senhor, Mateus 11:28 e 30. Viu como parece? E tudo está junto. Então, meus irmãos, que nós possamos entender isso. O Senhor, Ele pode prosperar os seus filhos, Ele pode dar saúde para os seus filhos, mas isso não é regra. Nós não podemos colocar isso, porque senão caímos lá naquela falsa teologia da prosperidade em que Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos, prósperos, abençoados, e não é bem assim, não é? Nós sabemos que a própria palavra diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições, nós enfrentaríamos lutas, dificuldades, e nós precisamos estar contentes, alegres com aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. Mas nada impede de nós orarmos por prosperidade, orarmos por saúde, e se o Senhor assim bem quiser, Ele pode prosperar e abençoar. Espero que você possa ter entendido comigo esse versículo tão rico, tão precioso, e eu espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Se não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva aí, deixe seu joinha, faça seu comentário, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.